essenciais. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha pela internet. Senhores, primeiro eu quero falar sobre a indicação número 58, que o vereador Kleber e eu fizemos, que é sobre a construção de uma galeria na propriedade do senhor Enio Dalcin, ali na estrada José Pedrucci. Isso é só uma questão que eu quero levantar, principalmente quanto à segurança desse percurso. Ali é uma reta, um percurso que, agora sendo asfaltado, vai naturalmente fazer com que os motoristas acelerem mais, e a gente preza, sobretudo, pela segurança do cidadão. Então, essa galeria ela vai vir, sim, para colaborar com toda a comunidade que utiliza aquela rota, e não são poucas pessoas, existe um trânsito intenso ali naquela região, então é muito importante que essa obra seja realizada. Como isso vai ser feito? Bom, aí cabe ao Executivo definir a forma, mas fica aqui a nossa indicação, minha e do vereador Kleber. Quero aqui também agradecer por assinarmos juntos. Isso mostra que podemos sim trabalhar pela comunidade de forma conjunta, independente de posições políticas. Nós apresentamos hoje o projeto de lei número 19 de 2021, que reconhece a prática de atividade física e do exercício físico como essencial no município de Carlos Barbosa. Isso é um movimento que o Comitê Estadual de Educação Física tem feito. Nós recebemos um ofício do presidente desse comitê, que se chama Alessandro Gamboa, e nós, a vereadora Regiane e também o vereador Kleber Cossul, entendemos esse ser um projeto de lei importante, pois ele se torna mais uma ferramenta para o combate da Covid-19. Então, lá fala, no projeto, os senhores vão ler lá, está presente, que se trata de uma prestação de serviço fundamental para controle e redução da necessidade dos atendimentos hospitalares, por meio da promoção e manutenção das condições de saúde dos seus pacientes. Então, pessoal, esse projeto de lei, tornando a atividade física, claro, sempre dentro dos protocolos de saúde, essencial, é mais uma ferramenta para que nós diminuamos a quantidade de pessoas que vão até a porta do nosso hospital. Além do uso da máscara, além do distanciamento social, além do uso do álcool gel, nós também estamos propondo esse projeto aqui, para que o cidadão continue mantendo a manutenção da atividade física, porque nós sabemos, e é reconhecido, inclusive, pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, que a atividade física, ela aumenta os níveis do sistema imunológico, é bom para pessoas com diabetes, hipertensão, e tudo isso faz com que nós diminuamos a necessidade das pessoas irem até o nosso hospital. Vai de encontro também com a nossa sugestão, que a vereadora Regiane colocou aqui com muita propriedade, de que o governo do nosso município disponibilize o tratamento precoce. Hoje pela manhã, eu ouvi a entrevista do presidente da AMESD, que é a Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, que é o prefeito José Carlos Breda, de Cotiporã, e a AMESD, que é a associação que Carlos Barbosa faz parte, ela lançou uma campanha hoje chamada, e eu acho que esse é um termo até mais correto, tratamento imediato, AMESD a serviço da vida. Então, esse tratamento, o que ele prega? Que as pessoas, assim que tiver o primeiro sintoma, procurem o médico, e que logo seja feito o tratamento. Porque, como colocou mais uma vez a vereadora Regiane, quanto antes o tratamento for feito, maiores as chances dessas pessoas se recuperarem. Nós não estamos aqui fazendo política, nós só estamos querendo salvar vidas. Isso que nós consideramos muito importante.
são ferramentas que nós estamos lembrando, estamos colocando ao prefeito, ao Poder Executivo e a toda a comunidade que podem ser utilizadas para salvar vidas, não somente para ficar aqui discutindo para lá, para cá, papel para lá. Todos nós estamos esperando a vacina, ninguém aqui é contra a vacina. Quanto antes chegar a vacina, melhor, né? Todos estamos no aguardo disso, mas, na medida do possível, se nós pudermos evitar que pessoas morram, porque é isso que acontece, pessoas morrem, nós estamos prestando um grande serviço a toda a nossa comunidade. Então, fica aqui o meu pedido que os vereadores votem a favor desse projeto de lei. Nós gostaríamos, aqui fala assim das academias e dos profissionais de educação física, nós gostaríamos de poder colaborar com todo o setor, com todas as pessoas que dependem do seu comércio, da sua prestação de serviço. Porém, o que nos veio aqui, baseado, sim, em pesquisa científica, inclusive pela Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, foi esse projeto projeto de lei número 19, que hoje nós apresentamos, que, mesmo que aprovado, colegas, isso é importante, esse projeto, ele foi concebido, a ideia dele é que ele sirva como uma sensibilização do governo do Estado, e isso eu proponho até que nós possamos fazer talvez para outras atividades, amadurecendo a ideia, sensibilizar o governo do Estado para que o governo do Estado torne a atividade física e o exercício físico como atividade essencial. Porque hoje não é, a nível de Estado, considerado essencial. Portanto, esse projeto, que já foi aprovado em 22 municípios até hoje, mesmo nós aprovando aqui, ainda não vai ser possível que os profissionais de educação física enfim, as academias voltem a funcionar. Porém, a ideia é que, num esforço conjunto, toda essa força seja levada até o governador e que ele se sensibilize. Muitos vão dizer, mas tu acha que o governador vai se sensibilizar com o projeto lá de Carlos Barbosa? Bom, não é só Carlos Barbosa. Tem outros municípios, os senhores sabem, Farroupilha já aprovou esse projeto, Caxias do Sul aprovou um projeto semelhante. Nós somos mais um nesta luta. Mais um município que vai lutar para que a prática do exercício físico seja, assim, reconhecida como essencial para a nossa população. E aí, também nós temos, a vereadora Lucilene colocou, encontrar meios de pressionar o governo do Estado. A MESD fez seu movimento, né, lançando esse tratamento imediato. Quem sabe nós, como vereadores, também possamos fazer um movimento em prol do comércio. Porque nós sabemos que para o comerciante entrar um por vez, dois por vez, com todo o seu protocolo, isso não é difícil de ser feito, inclusive vinha sendo feito. Então, às vezes as decisões elas são meio sem pé nem cabeça, é simplesmente, isso não precisa, isso precisa, e aí acaba afetando toda uma série de pessoas, uma série de vidas que importam, são, não digo atrapalhadas, mas são influenciadas, têm a sua vida mudada, porque o governador entende que o processo, que essas atividades não são essenciais, mesmo que elas sejam quase que as mais cuidadosas nesse momento de pandemia. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso que eu tinha para o momento. Vereador Felipe, eu tenho partes aqui solicitados, o Grolli, o vereador Grolli, a vereadora Lucilene. Pode ceder para eles, vereador Felipe? Perfeito, pode ser, presidente. Desculpa, eu me entusiasmei aqui. Vereador. Sim, Felipe, está me ouvindo? Sim, senhor. Obrigado pela parte ali. Eu só queria... Como? O favor também solicitou a parte, mas o favor está com o microfone aberto, então se puder fechar, fica melhor. Sim, obrigado, presidente. Sim, obrigado pela parte aí, Felipe, e dizer que é bem pertinente esse projeto de lei aí de vocês sobre da educação física, mas também seria importante de
de nós brigarmos realmente, que nem você falou, que nem a Lucilene falou, de nós brigarmos para todo o comércio. O que seria? Eu teria, quando vier a cogestão, teria uma ideia para o prefeito Kirsch, ou pelo Estado também, que a MESB, que desse uma sugestão que lá atrás, vocês lembram, quando começou a pandemia, eu falei que não se podia misturar Caxias do Sul, Bento Gonçalves, outras cidades maiores com os municípios pequenos. Nós deveríamos ter uma outra cogestão nos municípios pequenos, tipo Carlos Barbosa, que tem 30 mil habitantes, não poderia se enquadrar junto com Caxias do Sul e Bento. Naquela época eu falei que uma rua de Caxias do Sul que movimenta que nem toda a cidade de Carlos Barbosa. Então, eu gostaria que desse uma sugestão, que o prefeito pudesse dar essa sugestão, de fazer por número de habitantes. Que nem Carlos Barbosa tem 30 mil habitantes, bom, ali dá para deixar aberto o comércio, dá para servir o negócio do cabeleireiro, 1 por vez, 2 por vez. Eu acho que nesse sentido que eles teriam que tomar esse rumo. Cada um do município fazer a sua cogestão, mas com o número de habitantes. Então, era isso. Muito obrigado, Felipe. Obrigado, vereador Enio. Vereador Valmor, por favor. Lucilene antes. Tá. Vereadora Lucilene, então, por favor. Desculpa. Não, bem tranquilo. Obrigada, colega Felipe. Eu quero parabenizar a tua indicação e da Regiane, então. Eu também tinha sido procurada por alguns profissionais, enfim, das academias. Daí, quando eu fui na Câmara protocolar, a Regiane estava lá. Enfim, achei bem bacana, então, essa indicação de vocês. Acho que tem que voltar sim. Como eu falei aqui hoje, né? A gente tem que estar se unindo para poder fazer que, aos poucos, tudo volte ao quase normal, digamos assim, né? Comércio, cabeleireiros, enfim. Então, eu acho que é essa força. É bacana a ideia do colega Enio também. Como eu estava lendo na reportagem da Bandeira Preta, o leite vai flexibilizar, pelo que eu li, sim, a congestão. Então, daqui a pouco é uma ideia interessante o prefeito Kirsch está passando para os outros prefeitos, enfim, né? Eu tenho certeza que, com a união de todos, a gente vai conseguir uma solução. Obrigada, Felipe, parabéns novamente. Obrigado, vereadora Lucilene. Vereador Valmor. Obrigado, vereador Felipe, pelo à parte. O que eu queria colocar é o seguinte: o ano passado eu já tinha colocado e pedido numa sessão, eu achava que com o regramento nós tínhamos que ter o nosso comércio aberto, com o regramento, é claro, né? Da melhor maneira possível. Eu fui até taxado que eu queria aumentar a epidemia em Carlos Barbosa por alguns vereadores da época. Ver como muda e mudam os pensamentos também das pessoas, né? Porque na época eu disse, nossos comerciantes não vão resistir, vão acabar fechando, porque eles têm funcionários, eles têm funcionários para pagar, eles têm que sobreviver, eles têm aluguéis, e eu fui mal interpretado naquela época. E hoje eu vejo que vocês têm um pensamento diferente, e nós temos sim que lutar contra o governo do Estado, nós, como legislativo, a Câmara de Vereadores, e se o nosso Executivo também puder e fizer uma força, lutar para que, com o regramento, possa fazer com que nós, os comerciantes, possam sobreviver. Porque todos têm funcionários, todos têm famílias e têm aluguéis para pagar. Então, uma moção, alguma coisa nós temos que fazer, só que nós temos que lutar junto ao governo do Estado, tanto o legislativo como o executivo, para conseguir alguma coisa para os nossos comerciantes. Obrigado pela parte. Agradeço. Obrigado, vereador Valmor. Quanto tempo eu tenho, Josi? Por favor. 3 minutos. Então, de fato, é muito importante que nós, nesse momento de pandemia, que todos nós estejamos unidos, porque, como já foi dito muitas vezes, ninguém sabe muito bem o terreno que nós estamos pisando. Porém, surgem formas, ferramentas que podem ser usadas até chegar a vacina para todo mundo. Então, fica aqui nosso projeto de lei, também a nossa indicação ao governo, a nossa moção,
que vai ser encaminhada à deputada Fransomense, que encaminhou esse projeto de lei lá na Assembleia Legislativa, e entendendo que, usando as ferramentas possíveis, a gente vai salvar o maior número de vidas. As ferramentas são já conhecidas e reconhecidas por todos nós. Uso de máscara, distanciamento social, álcool gel. Essas são as ferramentas já usadas e reconhecidas e que nós temos que continuar mantendo, continuar fazendo, continuar usando. Também nós agora apresentamos mais duas. Este projeto de lei que reafirma a necessidade do exercício físico, já reconhecido há muito tempo, mas também nesse momento de pandemia, coloca mais uma vez a importância do exercício físico e também a nossa indicação que o governo faça, assim como o prefeito de São Paulo, assim como também é feito em Bento Gonçalves, e utilize o tratamento imediato para que nós possamos salvar o maior número de vidas possível. E assim, quem sabe, daqui 30 dias, 40 dias, nós já não temos mais ninguém aqui no nosso hospital e também nos hospitais da região. Muito obrigado, senhor presidente.